essa oportunidade. Não perca, não saia daqui nessa noite, irmãos. Não saia daqui nessa noite e receber o Espírito Santo. Ele está aqui, a palavra dele. Deus querido, Pai de misericórdia, nós queremos a Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, eu pedindo a Deus que o Senhor derrame o Teu poder, a Tua graça aqui, Senhor. Que o Senhor haja no meio, Pai. E que nós possamos, ó Deus, sair desta noite, juntos a maneira que entramos, para que possamos sair regocijando em torno de Tua palavra. Pai Celestial, Senhor Deus, nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo, porque nós somos obedientes a essa palavra. Nós obedecemos ela, Pai. Abençoe o nosso pastor, o Jair, Pai. Fala da boca dele para nós, Deus. Toma cada um em consideração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ainda com os olhos fechados, vamos tentar somente crer. Tudo é possível pelo que crê. Seja com todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez, Deus nos dá a graça de estarmos em mais um culto, em mais uma reunião, em torno da Sua palavra, onde nós temos essa comunhão, começando através dos louvores, depois das ofertas e agora através da abertura da palavra aqui. Nós cremos que Deus vai nos ajudar. Amém. Já está nos ajudando, né? Já está nos abençoando. Creio que este é o propósito de você vir até aqui. É de ser abençoado. Abençoado pela palavra. Tomando uma porção da palavra. Amém. Pois é a única coisa que importa. É a palavra. As curas são boas, os dons são bons, mas isso não salva ninguém. O que salva é a palavra. A palavra é recebida na alma. E não somente uma pequena porção da palavra, mas de toda a palavra. Conforme Mateus 4,4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. Então, se nós cremos em toda a palavra, então é óbvio que nós também temos que viver toda a palavra. Porque não tem como crer se não viver. É fácil crer, mas viver é que é difícil. Crer, qualquer um diz que crê. A questão é viver a palavra. Se nós vivemos a palavra, nós tornamos um com a palavra. Jesus disse, naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai estando em mim, eu em vós, vós em mim.
Isso fala de uma unidade. Um com a palavra. Amém? Um com a palavra. E o Espírito e a noiva diz: vem. Isso quer dizer que o mesmo parecer da noiva é o mesmo parecer do noivo. É o mesmo parecer. Muito bem. Nós vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 8, verso 19. São João, capítulo 8, verso 19. Nós vamos falar essa noite sobre compreendendo mais um pouco sobre a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Compreendendo mais um pouco sobre a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, como nós fomos revelados e como cremos de acordo com as Escrituras, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? Os irmãos acharam? São João capítulo 8, verso 19. Eu quero avisar aos irmãos que também nós estamos já observando, já propondo a passagem de ano, que será aqui no Tabernáculo, a Voz de Deus aqui em Sazedo. Passagem de ano, final de ano, diante da presença do Senhor. Como nós sempre fazemos, Os irmãos entenderam? Muito bem. Leamos. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Fizeram a pergunta para Jesus. Por que fizeram essa pergunta para Jesus? Por que fizeram essa pergunta para Jesus? Da mesma forma que Filipe fez também a pergunta para Jesus. Porém, Jesus não deu com exatidão a resposta para esses aqui, mas deu para os discípulos. Vamos ler. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu. Ele poderia ter respondido, está no céu. Não era assim? Não é assim que a maioria das igrejas crê? Não é assim que a maioria das igrejas crê? Que no momento em que Jesus estava aqui na terra, ao mesmo tempo, Deus estava no céu? Se você olhar pelo lado da onipresença, ele estava em todo lugar. Mas se for olhar para o lado da manifestação, ali estava Deus na frente deles. Amém? Se for olhar para o lado da manifestação, ali estava Deus diante deles. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. Amém? Amém. Vejam bem. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Você me faz uma pergunta para mim, pastor, então quer dizer, para eu conhecer Jesus, eu tenho que conhecer o Pai? Você tem que entender a maneira em que Jesus está alocando as Escrituras. Vamos para São João 14. Veja que agora Jesus Cristo está conversando com os discípulos.
não mais com a gama de pessoas diferentes, como ele falou aqui agora em São João 8. Agora ele está se dirigindo direto somente para os discípulos, somente para os apóstolos. Vamos pegar o versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu sou. Se você observar, a palavra eu sou já impõe divindade. Porque o eu sou faz parte do plano de Deus. O eu sou faz parte da sua grande majestade. Eu sou. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai. É assim? Não. Ninguém vem. Vem é diferente de vai. Se eu estou indo, é porque eu não cheguei no lugar que eu estou querendo chegar. E se eu estou vindo, eu também não estou no lugar que eu estou prometendo ir. Mas quando Jesus diz, ninguém vem, é porque o Pai estava ali. Amém, irmãos? Ninguém vem ao Pai, senão por... Não é ninguém vai. Muitos pregadores dizem, ninguém vai ao Pai. Não, não é assim. Na Bíblia não está escrito assim. E se você disser assim para mim, pastor, ninguém vai, ninguém vem, é a mesma coisa. Você tem que dizer isso para Jesus. Você tem que dizer isso para Jesus Cristo, não para mim. Porque nessa escritura está dizendo, ninguém vem. 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Quem é que eles estavam vendo? Quem é que eles estavam vendo? Hã? O próprio Pai. E desde agora o tendes visto. 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Opa. Disse-lhe Jesus, estou, verbo presente. Não é estava ou estarei. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Inclinemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus e Pai celestial, aqui está a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que sem o Espírito Santo nós não podemos chegar a lugar nenhum. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada irmãzinha, por cada irmãozinho. Ajuda, Senhor Deus, mais uma vez, como o Senhor sempre tem nos ajudado. Perdoa nossas iniquidades, perdoa nossos pecados. Ajuda cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Nós temos uns 2 irmãos, 3, que estão visitando essa noite. Tem uma Maria lá de Brumadinho, Aranhas, ouvinte do nosso programa, né? Ouvinte do nosso programa, ela está ouvindo nosso programa direto lá na região do Aranhas. E nós temos conversado constantemente através do telefone. E tem assim se deleitado com as mensagens, com a programação na rádio. E Deus está abrindo o entendimento dela. Amém. Né? A senhora veio com o seu filho? Onde ele está? Ali. Sim. Ela falou assim, se o meu filho levar, eu estou lá. Assim, isso é importante, ajudando a mãe, né? Quem sabe ajudando a mãe, ele acaba sendo ajudado, né? Tem um senhor lá atrás também, de óculos, na frente do irmão. Hã? Pai? É seu pai? Deus abençoe o senhor, viu? Deus abençoe o senhor, bem-vindo, né? Tem uma Maria Nova lá, e o irmão Joel lá atrás, que também são conhecidos de todos nós, e não vamos considerá-los como visitantes, né? Não vamos considerar. Deus abençoe todos vocês, né? Deus abençoe.
Então é isso aí. Que a graça de Deus seja com todos. Está faltando bastante gente. Muito bem. Aqui está, irmãos, uma das coisas mais importantes da Bíblia. Você sabe que a Bíblia, ela foi escrita totalmente por meio de 15 a 16 séculos. E ela, quando eu falo que foi escrita, estou dizendo quando a Bíblia, o conjunto de livros foi escrito. Nós sabemos que os seus autores viveram em épocas diferentes, em eras diferentes, os seus autores. Como Moisés, que escreveu 5 livros, né? Mas eles só foram colocados juntos como Bíblia, porque a palavra Bíblia significa conjunto de livros. A Bíblia significa conjunto. A palavra Bíblia está no plural, que é um conjunto de livros. Nela se encontra 66 livros. Assim como Moisés escreveu 5 livros, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número, Levítico. Ele escreveu esses livros. Assim como nós temos os evangelhos, Marcos, João, Mateus e assim por diante. Mais ou menos 40 autores no sentido de escrevê-la em diferentes épocas, na qual um viveu um do outro. Mas ela toda, mesmo eles vivendo em diferentes épocas, ela é totalmente inspirada. Não há nada nessa Bíblia que choque com ela mesma. Não existe nenhum versículo nas Escrituras que choca com outro versículo. Às vezes, quando você lê uma coisa aqui e lá na frente está dizendo outra, não é que é diferente. É necessário uma revelação para entender aquilo. Amém. Precisa de uma revelação. Você diz, por que precisa, pastor? Porque ela inteira é a revelação de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia inteira é a revelação de Jesus Cristo. Então, o que acontece na Bíblia? Então, a Bíblia, o livro que nós temos, alguns críticos, alguns céticos, alguns incrédulos, alguns ateus, dizem assim, não, a Bíblia foi escrita por homens, e claro, tinha que ser por cavalo, tinha que ser pelo jefe, tinha que ser por alguma outra coisa, tinha que ser pelo homem mesmo. Amém. O homem que tinha que pegar ali a caneta, pegar a pena no tempo, né? Estou dando microfone. Pegar a pena ali para escrever. Mas só que ele, quando escreveu, ele não colocou o seu intelecto, ele não colocou sua interpretação. Ele, divinamente inspirado, escreveu isso que nós temos nessa noite. Então, o que acontece? Então, ela toda está amarrada à revelação de Jesus Cristo. Então, se você observar que a Bíblia, sendo a própria palavra de Deus, ela não é entendida apenas pelo fato de você ler, tá ótimo? Apenas pelo fato de você ler. Você fala assim, eu vou examinar as Escrituras. Foi o que Jesus disse. Jesus disse, examinai. Agora, também o fato de examinar não quer dizer que algo vai ser revelado a você. Porque examinar é o meu dever. Examinar é o seu dever como crente. É o seu dever como cristão. Não somente examinar, mas também de ler sua Bíblia. O profeta diz que todo cristão lê a Bíblia todo dia. Amém. Agora, o fato de Jesus disse, examinar as Escrituras, porque nela encontrais a vida eterna, é nela que você encontra. Bom, como é que eu posso encontrar a vida eterna se eu abrindo ela é a própria vida eterna?
Se eu abrindo ela, ela é Jesus. Se eu abrindo ela, ela é a palavra de Deus. E como Jesus manda eu abrir ela para examinar o que tem dentro, porque nela tem palavra de vida eterna. A questão de muitas pessoas é que não é apenas estudar a Bíblia. Não se estuda Deus. Crer nele. Não se estuda Deus. Nós somos incapacitados de estudar Deus. Nós somos finitos. Somos seres do tempo. Verdade. Deus não. A única coisa que Deus pode nos dar para entender o seu plano, o seu objetivo, é apenas Ele nos dando uma revelação do que Ele está fazendo. Nos dias de Noé, Deus deu a Noé algo para que ele fizesse. O povo que estava do lado é que tinha que entender por inspiração o que Deus estava fazendo. No dia que Deus estava visitando Israel no tempo do Egito, da escravidão, o povo tinha que entender que Deus estava visitando naquele tempo, naquela hora. Tinha que ser espirituais para entender o que Deus estava fazendo. No tempo de João Batista, quando ele aparece, descendo ao Rio Jordão, com um machado na mão, que é a palavra, pregando duramente contra tudo e contra todos, porque Israel estava no colapso, estava tudo de cabeça para baixo. Muitas pessoas não entenderam o que ele estava fazendo, o que Deus estava fazendo naquele momento. E por não entender o que ele estava fazendo, chamou João de beberrão. Chamou João de um glutão. Por não entender o que estava fazendo. E, no entanto, quando foram mandar pessoas irem atrás dele, participar de um culto dele, para depois perguntar para ele quem era ele, eles disseram: tu és um dos profetas, tu és um Elias, tu és um Cristo? Ele disse: não sou ninguém desses que você está dizendo. Eu sou voz do que clama no deserto. Ele citou Isaías 40. Era para eles compreenderem o que Deus estava fazendo naquele momento, cumprindo as Escrituras. Porque em cada tempo, em cada era, Deus tem uma Escritura para cumprir. Um tempo, uma dispensação na qual Ele está cumprindo a sua palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas para entender o plano de Deus, o que Deus está fazendo naquela era, naquele dia e naquela dispensação, Deus tem que abrir isto para você. Deus tem que abrir por revelação e te dar o entendimento daquele plano que Ele está desenvolvendo naquela era. Você sabe por que nós deixamos o sistema? Você sabe por que Deus nos chamou e nos arrebatou do sistema da denominação? Porque por revelação entendemos que nesta era Deus enviou o profeta. Verdade. Aleluia. Entendemos pelas Escrituras e pelo cumprimento. Porque se Deus não tivesse aberto o seu entendimento, pelo menos nisso, você não estaria aqui nessa noite. Então, é como eu disse ontem em Citrolândia, no culto em Citrolândia, no tabernáculo em Citrolândia. É como eu disse. Qualquer pessoa nessa terra está inclinada a crer que há um Deus. Você pergunta para o fumante, para o beberrão, você pergunta para a prostituta, para o assassino, estuprador, você crê que há um Deus? Ah, eu creio. Você crê? As pessoas, elas têm a tendência natural de crer que há um Deus. As pessoas até mesmo falam dele sem querer. Esquece a carteira em casa, ai meu Deus. Esquece a chave, ai meu Deus. Quem está entendendo, irmãos? As pessoas têm uma tendência natural de crer que há um Deus. Porém, precisa de uma revelação de Deus, examinado e encontrado nas Escrituras, para saber que esse Deus se chama Senhor Jesus Cristo. Se precisa de uma revelação para entender que o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, então o que acontece?
Quando a igreja mergulhou nas Era das Trevas, ali, olha para o quadro ali, em 608, no sexto século, quando a Igreja Católica tratou de matar, através daquela perseguição, todos os cristãos que professassem sua fé na doutrina apostólica e que não abrissem seus corações para crer de boa fé a doutrina que agora vinha pela Igreja Católica, tendo o Papa como seu pontífice ministério, todos então foram mortos e perseguidos e mortos à espada, alguns queimados, outros saqueados, outros de todas as formas em que ela matou os crentes naquele tempo. Então, a Igreja Católica, nesse tempo da perseguição, é chamado pelos historiadores o Ano das Trevas, ou seja, a Igreja Católica ficou 1000 anos, de 608 até 1579, ela somente ela predominando a religião mundial como uma igreja universal, porque a palavra universal significa católica. Ela se predominou a igreja católica, na qual surgiu dentro de um mar, que mar quer dizer pessoas, densidão de povos, e estava sobre esse povo dominando. Ninguém tinha acesso a nenhuma nova novidade. Ninguém tinha acesso a nenhuma nova revelação. Todos tinham que receber diretamente da Igreja Católica. Estão entendendo, irmãos? Tinha que receber diretamente dela. Não havia sistema, não havia protestantismo, não havia nada. Por 1000 anos, ela ficou entregando o seu cálice, o seu vinho. Vinho quer dizer estímulo, quer dizer revelação. E então, como nós viemos de cultura idólatra, ela disseminou sua doutrina por todo o mundo. A Bíblia diz que os reis da terra se prostituiu com ela, dormiu com ela. Em outras palavras, se prostituiu no sentido espiritual, ou seja, dormiu com ela na cama, isso quer dizer, na mesa de reuniões do concílio mundial, do concílio de igrejas. E então bebeu do seu cálice, isso é, bebeu de sua doutrina. E foi estimulado a apresentar isso para as outras pessoas, e assim pai para filho, de avô para neto, e assim por diante. Quer entender, irmãos? Então, quando o Evangelho, quando o Brasil nosso foi descoberto, observe quem foi que eles mandou juntamente com a embarcação. Depois disso. Mandou exatamente um bispo diretamente lá de Portugal para poder colonizar os índios e dar a eles uma religião, porque eles não tinham. Foi feita a primeira reunião lá no Salvador, em Porto Seguro. E nós, brasileiros, que viemos misturados de várias raças, mas condescendente ao Portugal, nós viemos de uma cultura idólatra. Nossos pais, nossos avós, tataravós, bisavós eram todos católicos. Entendeu, irmãos? Eram todos católicos. Eram todos católicos. Então, se eles eram católicos, então a fé deles era católica. A fé deles era católica. Tudo que a Igreja Católica cria, nossos avós, bisavós, criam também. Se eles criam que era a Santíssima Trindade, eles criam também. Isso foi passando de geração em geração. Mas observamos que quando o Evangelho começou a ser estruturado novamente, não no Brasil, mas começou através de um mensageiro encarando aquele governo ferrenho de Roma, que foi Martinho Lutero, que foi o 5º mensageiro para a era de Sardes. Ele era um monge, na qual era um sacerdote e que estava indo numa direção certa para o bispado naquele tempo. Mas Martinho Lutero era olhado pelos demais colegas como um homem de mente aberta, de raciocínio aberto e de conhecimento largo. No entanto, mesmo ele sendo um monge na Igreja Católica,
mesmo ele sendo monge, seus estudos e suas explicações e seus cultos, vamos dizer assim, eram mais além do que os outros bispos davam. Por isso que ele tinha uma grande admiração pelo povo. E quando ele então estava ali em Roma, ali na Inglaterra, preparando ali a Santa Eucaristia para entregar para o povo, ele olhou pelas janelas da catedral e viu as pessoas subindo as escadarias, uns com cruz no braço, outros rastejando, outros cegos e outros, todos aquele tipo de pessoas com moeda na mão, dinheiro na mão, para chegar lá em cima e colocar no gasofilácio, colocar na arca do tesouro da Igreja Católica. E quando chegava lá, alguém esperava e dizia: você, qual é o seu nome? Meu nome é tal. E quanto é que você está oferecendo? Ele dizia: eu tenho um primo que está no inferno, eu acho que ele morreu sem Deus. Quanto é que faz para tirar ele? 30 peças de prata. Eu tenho aqui 30 peças de prata. Pode ir para lá, seu primo já vai sair do inferno daqui a pouco. Pagavam indulgências, quem está entendendo, irmão? E com isso eles compravam as almas das pessoas, enriqueciam o cofre da igreja, e então as pessoas criam dessa maneira. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E quando Lutero viu isso, ele jogou aquela bandeja no chão, com aquele cálice, com aquela hóstia que tem a aparência do Deus Sol, Deus Baal por detrás, porque o padre, quando ele vai entregar a hóstia lá na igreja, ele só vira o contrário para quem vai tomar, mas pro lado dele ninguém mostra, porque do lado dele existe a aparência do Deus Sol, que é o antigo Deus Baal, convertido agora para o Deus romano. Os irmãos estão entendendo? Você pode observar, o Papa deixou de fazer isso, mas antigamente ficava com aquele bastão, um bastão que tem um sol assim, ó, cheio de ponta, parecendo um sol. Aquilo era o bastão do Deus Baal. Aquilo era o bastão. Ele não está andando mais não. Não está andando mais com isso. Então observe bem que ali está tudo simbolizado. Então Lutero, fez 95 teses. Ele criou 95 teses. Essas teses eram para poder fazer uma reforma naquela maneira que a Igreja Católica estava fazendo. E quando essas 95 teses chegou nos ouvidos do Papa, o Papa disse: tem alguém querendo dar uma de João, dando uma de pássaro raro, tem alguém querendo estragar a nossa religião, tem alguém querendo estragar a nossa fé. E quando foi ver, era Lutero. O Papa sabia de Lutero, conhecia, porque Lutero tinha feito alguns livros, e aquilo chamou a atenção. Mas Lutero, então, foi questionado pelas autoridades maiores do que ele, e ele disse: eu não estou querendo guerra com a Igreja Católica, eu não estou querendo guerra com o Papa, eu respeito ele, mas eu estou querendo apenas fazer alguma reformulação, fazer alguma reforma aqui dentro, porque as coisas não são da maneira que são. Aí Lutero chamou alguns bispos para dentro do seu escritório de estudo e disse: olha aqui Romanos 1,17, se não me engano, o justo vive da fé. Os papas olhou assim, os bispos olhou: na verdade é mesmo, né? Mas aí não queria enfrentar o Papa. Mas Lutero continuou. Amém, irmãos? E o que significa isso? Significa que Deus estava trazendo de volta a igreja a hoje, que é o plano original. Deus começou com Lutero, trazendo apenas justificação. Você fala assim: pastor, Lutero tinha toda a revelação? Não, Lutero não tinha toda a revelação. Lutero tinha uma porção que pôde fazer frente à Igreja Católica. Lutero só tinha aquela porção. Lutero não era um profeta, Lutero era um reformador. Era um anjo, mas era um reformador. E por ser um reformador, ele não tinha toda a revelação, não tinha toda a palavra. Por sinal, Lutero era católico. Ele ainda cria na Santíssima Trindade, ele ainda cria na infalibilidade papal,
Ele ainda fazia a sua homilia como Igreja Católica. Havia muitas coisas do romanismo dentro de Lutero. Mas o que ele fez com a Igreja Católica já era um passo seguinte para poder, no final, Deus trazer isso que nós temos hoje. Os irmãos estão entendendo? Começou apenas com justificação. Aquela semente que começou lá no livro de Éfeso, está vendo? Aquela semente original que começou em Éfeso, morreu na era de Pérgamo. Quando chegou na era de Tiatira, estava totalmente escuro, 1000 anos de treva. Mas aí Deus começou com uma pequena luzinha com Lutero. Lutero deu um grande passo. Logo veio João Wesley pregando a santificação, porque sem santificação ninguém pode ver Deus. Não era somente crendo como Lutero pregou. Não era somente justificando diante de Deus. Não era somente crendo. Tinha que se justificar, tinha que se santificar, tinha que se separar do pecado, tinha que se separar do mundo, tinha que se purificar, tinha que limpar, tinha que se separar. Amém? Logo depois disso, na era de Laodiceia, no início da era, veio a restauração dos dons. A era pentecostal. Foi quando os dons começou a voltar para a igreja. Os dons começou a voltar. Mas a promessa do profeta de Malaquias 4, 5, 6, que Deus prometeu que antes que venha fogo, antes que venha a destruição do mundo com fogo, Elias viria, o profeta Elias. O ministério de Elias, não o próprio Elias que viveu nos dias lá do rei Acabe, mas o ministério que Deus usou desse homem chamado Elias. Deus usa ele 5 vezes. A primeiro Elias o Tesbita, depois porção dobrada sobre Eliseu, depois de volta o espírito de Elias sobre João Batista, e depois de volta o espírito de Elias nesses dias, na qual cremos que esse espírito esteve em um homem chamado William Marion Branham, e a 5ª vez, depois do arrebatamento, Moisés e Elias buscando 144 mil no período dos 3 anos e meio na grande tribulação. Mas o que acontece? Quando a era pentecostal começou, no princípio do século XX, a era pentecostal pensou que tinha tudo. Só porque falou em línguas, pensou que tinha o Espírito Santo. Só porque expulsavam o demônio ou curavam o enfermo, pensavam que tinha o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Todo mundo saiu fora de ordem, conforme 1 Coríntios 14. Se alguém entre vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, se alguém fala em línguas, no máximo 2, ou no máximo 3, mas que haja intérprete. Se tem profecia, julga nisso. Amém, irmão? Mas aí Satanás entrou no movimento pentecostal e começou a dar evidências às pessoas. Não, você tem o Espírito Santo? É falando em línguas. Ah, você é salvo tendo isso. Você é salvo tendo os dons. Não, estava tudo errado. Mas aí Deus enviou o profeta e colocou toda a doutrina em ordem. Ele prometeu que Elias viria e restauraria todas as coisas. E uma das coisas mais importantes que ele nos restaurou é a maior revelação de todas as Escrituras de que Jesus Cristo é Deus. Verdade. Amém? Você sabia que se não crer que Jesus Cristo é Deus, você está errado e automaticamente perdido? Amém. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Quando a Bíblia diz quem crê que ele é o Filho de Deus, está falando de manifestação, ou seja, de Deus manifestado em carne. Quem está entendendo? Se você falar assim para mim, Jesus é o Filho de Deus, eu estou olhando pela parte que foi manifestada. Ele foi manifestado mesmo. E sendo manifestado, ele tornou-se o Filho de Deus. Porque foi gerado. Amém, irmãos? Mas além de ele ser filho, ele é Deus. Então a própria Bíblia diz isso. Eu vou acabar de mostrar. Se você não vai ver em lugar nenhum nas Escrituras, Jesus chegando e dizendo assim: ei, gente,
você sabia que eu sou Deus? Em lugar nenhum ele fala isso. Em lugar nenhum ele fala isso. Nenhum. Quando os fariseus ouviu Jesus dizer que as mesmas obras que o Pai fazia, ele fazia igualmente. Peraí, tem dois deuses? Não pode. Se Deus faz igual e tem outro fazendo igual, tem dois deuses, não tem? E não pode ter dois deuses. Quando Jesus disse, o que o Filho vê o Pai fazendo, o que o Filho vê o Pai fazendo, o Filho faz igualmente. Quem está entendendo, irmãos? Filipe disse, mostra-nos o Pai. O Pai é Espírito. Aquele que estava dentro do corpo era o Filho, amém, irmão? Então Deus não podia fazer nada se o Filho também não faz. Aleluia. Se Deus me deu uma mensagem para pregar, é o Espírito Santo que está falando, mas eu estou falando ao mesmo tempo, amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então você observa bem que Jesus nunca disse, eu sou Deus. Abertamente ele não disse. Mas quando ele disse para os discípulos que ele era o Cristo, o discípulo, o Senhor é o Cristo? Não fale para ninguém isso. Porque quem é o Cristo? Vamos ler as Escrituras? Lucas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Irmão, quando uma pessoa entende isso aqui, ele vai correndo pedindo batismo em nome do Senhor Jesus. Verdade. Ó, Lucas capítulo 2, verso 11. Vamos ver isso aqui. Aleluia. Lucas 11 está escrito assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quantos Senhor existe? Um só Senhor, não é? Amém. Efésios 4:5, não é assim? Um só Deus e Pai, um só Senhor, uma só fé. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, irmão? Só existe um Senhor. Amém. Diretamente ele não disse eu sou Deus, mas os próprios evangelistas aqui estão dizendo que ele é Deus. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Então você observa bem que nenhuma escritura ele diz assim abertamente, eu sou Deus. Por quê? Porque em Filipenses capítulo 2 diz que sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Porque foi achado na forma de homem. E sendo achado na forma de homem, tomou a forma de servo. E tomando a forma de servo, ele tornou-se obediente. E obediente até a morte. E sendo achado na forma de Deus, não se usurpou. Sabe o que significa a palavra usurpar? Alguém pode falar? Usurpar significa tomar o lugar. Tomar o lugar. Ele não se usurpou, mas se humilhou. Amém, irmãos? Vejam bem. Então, você não vai ver nenhuma escritura Jesus dizendo, eu sou Deus. Mas ele falou sem falar diretamente. Ele falou que ele era sem falar diretamente. E aqui a Bíblia, os evangelhos, falou sem falar diretamente. Mas nós, por revelação, entendemos. Amém? Amém? Amém. Então você pega, por exemplo, Isaías capítulo 9. Pois um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O menino nasceu, vai assim. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus lombos. E o seu nome será maravilhoso. Não é assim? Amém. E o seu nome será Deus forte. Amém. Também será príncipe da paz. Amém. Pai da eternidade. Espera aí, no mesmo capítulo que diz que ele é filho,
diz que também Ele é Pai, diz também que Ele é Deus. Amém? E o principado está sobre os seus mãos. Amém, irmão? Isso quer dizer o quê? Que principado é esse? Isso quer dizer que a primazia de tudo que é Deus estava sobre os seus ombros. Amém? Você fala assim, Deus é curador, Jesus cura. Amém? Você fala assim, Deus é salvador, Jesus salva. Você diz, Deus é libertador, Jesus liberta. Então Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Então você observa bem que quando ele estava diante dos religiosos, os religiosos com algumas pedras na mão para poder atacar nele. Jesus disse assim para eles, mas vocês querem atacar-me? Vocês estão vindo com pedras e paus nas mãos, querendo me atacar, querendo fazer isso, fazer aquilo outro? Abraão, quando me viu, ele se alegrou, foi muito. Abraão, quando me viu, se alegrou, foi muito. Aí eles disseram, agora tem demônio. Agora tem demônio. Não tem nem 50 anos. Ele disse que viu nosso pai Abraão. Disse, antes de Abraão existir, ele disse que era Deus sem dizer diretamente. Ele disse que era Deus sem dizer diretamente. Outra escritura, Mateus capítulo 28, verso 18. E chegando-se aos discípulos, disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem ficou no céu ficou sem poder? Hein? Quem ficou no céu ficou sem poder algum? Não, irmão. Quando Deus veio na terra, na forma de um homem, e aquele homem foi gerado, e o seu corpo foi chamado de filho, Deus deixou a glória, deixou sua majestade, deixou aquela presença angelical, onde serafins e querubins cobriam a sua presença. Ele desceu nos corrimãos da glória e nasceu aqui embaixo. E nesse momento que ele veio a ser um de nós, está no nosso meio, ele cancelou a si mesmo. Cancelou significa aniquilou-se a si mesmo. Amém. E tornou-se um de nós. Isso é verdade. Tornou-se um de nós. Deus aqui bebeu água, Deus comeu, Deus dormiu. Amém, irmão? Você fala assim, pastor, Deus fez isso? Claro que fez. Quando ele tinha fome, ele procurava algo para comer. Mas para nossa alma, ele disse, eu sou o pão vivo que vem do céu. Quando tinha sede, ele procurava água para beber. Mas para nossa alma, ele dizia, eu sou a água da vida. Aleluia. Oh, glórias. Ele sabia que tinha que morrer. E quando uma irmã de um amigo íntimo dele, Marta ou Maria, estava chorando aos pés dele, disse, Marta, não fique assim, Maria, o seu irmão está dormindo, ele há de ressuscitar. Aí ela disse, sim, Senhor, eu sei disso, está na Bíblia mostrando que no último dia ele vai ressuscitar. Marta, eu sou a ressurreição. Quem pode ressuscitar o morto é só Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, o que Deus fez? Deus sabia que nessa última era haveria uma religiosidade tão grande, uma mistura tão grande de crenças e de denominações e de credos e de doutrinas fora das Escrituras, mas Deus sabia que a verdadeira fé precisava ser restaurada, mas não precisava ser de um colarinho branco, de um missionário, de um bispo ou de alguma outra coisa. Tem que ser graças a Deus. Oh, glórias! Vamos ver as Escrituras? Por favor, pegue São João capítulo 13. Aleluia.
versículo 19. Glória a Deus. É isso mesmo? Não, desculpa, é São João 8, 24, irmãos. São João 8, 24. Aleluia. São João 8, 24. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pegar o versículo 21. Disse-lhe Jesus, outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Aqui é Jesus discursando sobre a sua missão. 22. Diziam, pois, os judeus, você pode observar que não eram os seus apóstolos, isso. Porventura quererá matar-se a si mesmo? Porventura quererá matar a si mesmo? Não, isso aí quem faz é Judas. Judas é que mata a si mesmo. Pois diz, para onde eu vou, ninguém pode ir. 23. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Amém? Eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crê que eu sou... Quem é o eu sou, irmãos? Se não crê, em outras palavras, se vocês não crêem que eu sou Deus, morrereis em vossos pecados. Verdade. Nossa, verdade. Os irmãos estão entendendo? Mas se você tiver aí alguém aí, ou um pregador, ou um bispo, ou um papa, ou um cardeal, ou um evangelista, ou qualquer um que seja dizendo, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, morrereis em vossos pecados. Morrereis em vossos pecados. Mas Jesus está dizendo aqui, se vocês não creem que eu sou, morrerão em vossos pecados. Mas nós cremos que Ele é o eu sou. Nós cremos que Ele é aquele que apareceu a Abraão no terreiro da matança. Era Deus numa forma, onde era Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Rei de Salém. Não tinha pai, não tinha mãe, nem princípio de dias e nem fim de dias. Quem é que não tem princípio de dias e fim de dias? Depois ele apareceu a Abraão, lá nos carvalhais de Mamre, perto de Sodoma. E então Deus apareceu para Abraão. E o que Abraão fez? Correu imediatamente, se ajoelhou e disse, meu Senhor. Depois veio Jesus, numa forma de carne, nascendo através do nascimento virginal. E então ele recebe a adoração. É o mesmo Deus. Amém? Então observe bem que o Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo. Amém. É o Senhor Jesus Cristo do Novo. Então Jesus está dizendo, se vocês não creem que eu sou, morrerão todos nos seus pecados. Aí você pega aí uma salada de denominações de igrejas que crê que ele é a segunda pessoa, que crê que ele é menor que Deus, maior do que os anjos, esse é o testemunho, é a doutrina da testemunha de Jeová, que crê que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isso é a doutrina da Igreja Católica, na qual nem existe na Bíblia essa palavra Trindade, Verdade. mas que as denominações tomaram também. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Então, o que acontece? Deus sabia que no fim desta era, as coisas estariam tão atrapalhadas e as pessoas teriam uma inclinação tão grande para ir para as igrejas,
Hoje ser evangélico está na moda. Ser evangélico hoje está na moda. Você encontra pessoas hoje na rua, sem camisa, de bermuda, e olha você, Pai do Senhor, meu Deus, de misericórdia. Dá até vergonha de devolver a paz para ele. Dá até vergonha de devolver a paz para ele. Você dá até vergonha. Aí vai essas mulheres mal vestidas, com a sainha colada no corpo, mostrando a calcinha, mostrando o útero. É para o Senhor, irmão. Dá até vergonha. Esses rapazinhos com 10, 15 chicletes dentro da boca, estourando e fecha toda a cara, tudo, com um brinquinho na coluna, com uns cabelos esquisitos. Pai do Senhor, tchau, tô na boa, Não, Deus não está nessa porcariada, não. Aleluia. Deus não está nisso. Deus não está nessa palhaçada. Deus não está nessas igrejas mundanas. Lá pode ocorrer, sim, cura, porque a fé é que traz isso. Lá pode acontecer muita coisa, mas Deus está na sua palavra. Outro dia eu encontrei com uma mulher que se dizia pregadora. Irmão, parecia... Como é que chama aquela mulher que já morreu há muito tempo, que cantou lá no Rio de Janeiro com um monte de fruta na cabeça? Tinha uva, tinha banana na cabeça, tinha um monte de coisa. Né? Estava parecendo a Carmiranda. Parecia uma árvore de Natal. Parecia uma árvore de Natal. Com 1 quilo de batom na boca, um brinco, se tirasse uma cabeça já ia para um lado. Sabe? Uma saia que eu vou dizer para você. Ela dava um passo, mostrava uma perna, e dava outro passo, mostrava a outra. Sabe? Aquela saia bem... Irmão, eu vou dizer, olha, para os cristãos aqui dentro da igreja, para as irmãs cristãs, que sabem o que é se vestir com modéstia e pudor. Sabe? Saber bem vestir, saber vestir. Você se olhar no espelho antes de sair para o trabalho ou ir para a igreja, você, irmã, que vai no espelho e vê sua roupa, vê como é que está, não precisa ser o marido chegar. Você vai com essa roupa. Se você tem o Espírito Santo, não precisa ser o marido falar. Aleluia. Mas precisa do marido ficar. Você vai com isso? Você vai com essa roupa? Se você tem o Espírito Santo, ele te molda. Sabe? Nessas televisões, assim, depois que a pessoa faz o programa, aí no finalzinho vocês podem observar assim, ó, fulano de tal veste, fulano de tal veste. Não, quem veste nós é o Espírito Santo. Quem veste nós é o Espírito Santo. Aí fica mostrando, sabe? Fica mostrando o sutiã, fica mostrando ali as linhas do sutiã. Isso traz cobiça, isso atiça os olhos de quem está na frente, de quem está atrás de você. Se você põe você tem que saber escolher sua roupa, o seu tecido. Amém? Tem que escolher saber seu tecido, aquela coisa tudo. Você vem de saia curta para dentro da igreja, ainda bem que não vem sentando na frente, porque eu quero ver calcinha de menino, mulher de aqui. Mas graças a Deus que não tem isso aqui no nosso meio. Amém. Entendeu? Tem que saber, o Espírito Santo faz isso. O profeta veio nessa era, não foi somente restaurar a doutrina, não. Ele veio restaurar os modos também. Amém. Verdade. Ele veio restaurar a conduta. Amém. Então, observe bem que Jesus disse, se vocês não creem que eu sou Deus, vocês todos vão morrer no seu pecado. Você diz que um trinitariano, um assembleano, diz, Jesus é Deus. Não, Jesus é a segunda pessoa. Morre nos seus pecados. Porque a Bíblia diz que ele é Deus. Amém. Mas para eu entender, desde pequeno eu sabia que existia um Deus, mas ninguém falou para mim que o nome dele é Jesus Cristo. Verdade. Desde pequeno. Aí eu fui para a denominação, conheci no Brasil, ainda continuei crendo que ele era a segunda pessoa. Mas se Deus não entrar em cena e abrir o nosso entendimento, nós continuamos sendo um pagão. Mas Deus abre o nosso entendimento.
parágrafo lá, estou lembrando disso, o primeiro segundo é o seguinte: antigamente, eu pensava que Deus me odiava, mas que Jesus me amava muito. Mas depois foi me revelado que os dois é a mesma pessoa. Amém? Depois foi revelado que os dois é a mesma pessoa. Amém? Então observe bem a coisa. Aí você fala assim. Quem tem o filho, também tem o pai. São João, 1 João 2:22. Quem tem o filho, também tem o pai. Aquele que tem o pai, também tem o filho. Mas peraí, eu tenho duas pessoas dentro de mim? Hã? Não. Você pega outra escritura lá de São João, diz o seguinte: aquele que crê naquele que me enviou, o Pai o amará, e eu também o amarei. E então viremos e faremos nele morada. Então o Pai e o Filho vai vir morar em mim? Sendo que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vem morar? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entendendo? Gente, isso é simples, só falta revelação. Só falta revelação. Quem tem o Pai? Senhor. Tem o Filho? Jesus. Amém, irmão? Senhor Jesus. Quem tem o Pai? Senhor. Tem o Filho? Jesus. Então eu tenho Senhor, Pai, Jesus, Filho. Eu tenho Senhor Jesus. Eu tenho Senhor Jesus dentro de mim. Eu tenho o Pai e o Filho, não duas pessoas. Eu tenho os ofícios que cabem numa pessoa. Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. São João 8:58. São João 8:58. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Para nós entender aquela escritura que nós acabamos de falar. Vamos pegar o 57. Glória a Deus. Vamos pegar o 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, eu digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Saiu da igreja. Ele foi expulso da igreja. Amém? Passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém? Amém. Vamos para 1 João. Aleluia. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Aqui está uma coisa que às vezes as pessoas se embananam muito. Amém. Porque eu já vi teólogos das Assembleias de Deus falar que nesse versículo João está dizendo que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Eu já vi teólogos falar isso. Eu já vi teólogos falar isso. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Aqui os teólogos tomam essa escritura e dizem o seguinte: veja, Jesus, o Filho, veio e nos deu conhecimento do que é verdadeiro, que é o Pai. E não é assim. A revelação não é assim. A revelação é essa. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Mas aqui, se eu for entrar em detalhes, João aqui está falando da dispensação do Filho de Deus nas eras. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Porque o Espírito que estava no Filho, o Espírito Santo, Paulo vem e diz: Deus enviou aos nossos corações o Espírito que estava em seu Filho. Quem já viu isso na Escritura? Esse Espírito Santo, nas eras, dá-nos conhecer que Ele mesmo é o próprio Deus.
nos deu entendimento, porque é só o Espírito Santo que dá entendimento. Amém, irmão? Nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Este Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí você fala assim, mas pastor, então existe Deus Filho? Não, não existe Deus Filho. Não é igual a Igreja Católica. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é isso. Você vai ver na Bíblia, Deus Pai, Deus Filho não. Por que Deus Pai? Porque é Ele que cria, é Ele que gera. Amém, irmão? Você não pode ter um Deus Filho, porque foi gerado. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos para Judas. Judas capítulo 4. Está escrito assim, Judas 4. Está escrito assim. Judas, penúltimo versículo, livro da Bíblia. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Aqui eu quero parar. Porque se introduziram. A palavra introduzir significa entrar. Alguém entrou para bagunçar a coisa. Alguém entrou para poder bagunçar a situação. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos. Ou seja, é aí que muita gente não crê na predestinação. Porque a Bíblia está dizendo que já estava escrito. Amém, irmãos? Que já estava escrito. Para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução. Se existem igrejas aí pregando que há 3 deuses formando um, e não, olha, não, a Igreja Católica diz, não, isso é um mistério, porque são 3 pessoas distintas formando um Deus. É assim que nós cremos. Nós cremos numa Santíssima Trindade, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E essas 3 pessoas se formam em uma. Isso é um mistério, irmão? É um mistério, mas da iniquidade, não da piedade. Porque o mistério da piedade nos revela um Deus. Amém. Nos revela um só Deus. Você quer dizer o que com isso, pastor? Primeiro, Colossenses 3,16. Não é assim? Grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Então, eles pegam tudo isso. Agora, se você vê alguém convertendo a graça de Deus em dissolução e negando Jesus Cristo sendo o único dominador e Senhor nosso, sendo Ele o único Deus, tem alguma coisa errada. Isso quer dizer que se esses ministérios não se consertarem, eles estão predestinados com os nomes inscritos para este mesmo juízo. Amém. Para esse mesmo juízo. Se não se consertarem, se não se acertarem. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Se não se acertarem. Se não se acertarem. É a mesma coisa de você fazer uma oração e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe Bíblia para poder eu agradecer a Deus pela libertação de um filho, pela cura de um filho, ou pelo almoço, pela janta, pelo pão de cada dia. Não existe escritura para eu chegar ali naquela mesa e dizer, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe Bíblia para isso. Verdade. Verdade. Porque a Bíblia diz que tudo que fizer por obras ou por palavras é maligno. Amém. Aleluia. Outro dia um pregador chegou para mim e falou assim, eu estava saindo do meu programa de rádio e falou assim, eu estava saindo, aí ele falou assim, só Jesus. Ah, não, foi hoje. Eu estava pegando, foi ontem, eu fui fazer tirar as minhas cópias dos pequenos estudos lá do grupo, WhatsApp. Aí ele falou assim, aí eu vi, na hora que eu estacionei o carro, eu vi ele falando para abrir a porta, eu vi ele falando para o outro evangelista lá dentro. Aí ele falou assim, está vindo ali só Jesus.
Está entrando, está vindo aí um pastor, só Jesus. Aí eu vi aquilo, assim, mas como eu não deixo parar, né? Eu não deixo parar de ver, né? Aí eu falei assim, ô pastor, como é que o senhor está? Eu disse, eu não sou só Jesus não, senhor. Eu não sou só Jesus não. Eu não sou só da organização só Jesus não. Eu não sou isso assim não. Você quis dizer o que quando disse só Jesus? É porque vocês creem que Ele é Deus, mas Ele é Deus. Amém. Isso aí, é verdade. Mas a Bíblia diz que Ele é Deus. Ele quis dizer o seguinte, só Jesus, esquecendo do só Pai, do só Espírito Santo. Ele estava querendo dizer assim, que é só Jesus, mas negando o Pai e o Espírito Santo. Sabendo eles não sabem que Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios, são títulos de uma pessoa com um nome. Amém. Mas eu posso pegar uma serra elétrica e abrir a cabeça daquele pastor e enfiar a Bíblia dentro que não vai dar certo. Deus tem que abrir Deus tem que abrir o entendimento. Deus tem que abrir. Outro dia, uma mulher estava glorificando a Deus porque seu filho conseguiu passar para fazer teologia. Disse, meu filho vai ser um grande sábio. Eu falei, ó irmã, eu não nego que ele vai ser sábio não. Mas quando ele voltar, eu quero fazer uma pergunta simples para ele. Qual é o nome do pai? Porque ele não vai procurar saber. Verdade. Outro dia eu perguntei para um teólogo da Assembleia de Deus, você sabe qual é o nome do pai? O nome do pai é o nome do pai. A resposta que ele me conhece. Olha, espera aí, você tem pai? Tem. Qual é o nome dele? O nome dele? Então como é que você diz que pai é pai? Pai é título, pai é um ofício. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou neto, mas eu tenho um nome. Amém. Jesus foi pai, ele foi filho, ele é o Espírito Santo, mas tem um nome. Aí ele falou assim, não, mas tem que estar escrito. Sim, tem que crer no que está escrito, mas o que está escrito precisa ser revelado. Amém. Se não fosse assim, Lucas 24, 95, pode descartar. Verdade. Amém. Aí ele falou assim, não, mas é... Aí ele falou o seguinte, aí eu falei assim, ó, vou te dar mais uma ideia sobre isso. Suponhamos que eu estou te devendo R$1.000. E aí eu não tenho dinheiro bruto ali para te dar. Eu te dou um cheque no valor de R$1.000. Para mim te dar um cheque, eu não posso usar de má fé, sabendo que porque tem gente que é o seguinte, que deve uma pessoa e para livrar dele dá um cheque, mas o cheque está sem fundo. Para se livrar dele. Aí ele espera 2, 3 dias para ver se compra. Ah, mas não tem fundo, então desculpa e tal, você volta de novo aqui, só para enrolar. Porque quando você dá um cheque, você tem que dar de boa fé. Amém, irmãos? De boa fé, sabendo que tem aquele valor lá para descontar. Não é assim? Verdade. Né? Eu fico imaginando os cartórios. Até hoje eu não entendo. Quando vocês que casaram no cartório, está escrito lá, esse documento é verdadeiro e dou fé. Quem é que está dando fé? Esse documento é verdadeiro e dou fé. Dá fé? E dou fé. Não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Aí o rapaz falou assim, depende da interpretação. Eu falei, não depende da interpretação não, meu filho. A Bíblia não é de particular interpretação. Pedro falou isso em sua carta. Ela não é de particular interpretação. Ela tem que ser crida, recebida com fé em revelação. Aí eu falei para ele assim, vou te dar um cheque de R$1.000. Aí você, descuidadoso, não leu a assinatura. E eu coloquei lá, Pai Bonfim Costa. Porque meu sobrenome é Bonfim Costa. E eu coloco lá, Pai Bonfim Costa. Quem vai receber o cheque? Hã? Você recebe? Quem vai receber? Qual banco, qual doido bancário que vai descontar o cheque com o nome de pai lá? Pai não é nome. Mas e se eu pegar o cheque, rasgar e depois colocar novamente? Eu coloco Filho Bonfim Costa. Vai voltar de novo, não vai? Filho não é nome. Filho não é nome. Quando Jesus disse em nome do Pai, Filho, ele estava falando dos ofícios que ele possuía.
Amém. Nome do Pai, Jesus disse em São João 6, eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Jesus. Nome do Filho, Lucas, Mateus 1, 26, 21. E dará a luz um filho, seu nome será Jesus. Amém. São João 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não vê e não conhece, mas vós o conheceis porque a Bíblia é convosco e estará convosco. Quem é que está no meio dele? Jesus. Então ele é Jesus, o Filho é Jesus, o Pai é Jesus, o Espírito ele é Jesus. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Aí o cheque volta com o nome de filho, porque filho não é nome. Aí eu vou de novo, rasgo o cheque, coloco Espírito Santo vamos embora. Quem vai receber? Ninguém. Porque o Espírito Santo não é nome. Amém. Aleluia. Mas se então, pastor, então quer dizer que se eu colocar Pai, Filho e Espírito Santo no cheque, quer dizer então que o cheque volta? Aí eu falei para o pastor, irmão, se uma coisa simples dessa volta, se eu batizar você em nome do Pai e do Santo, nem no céu chega para perdoar o pecado. Verdade. Nem no céu chega para perdão de pecados, porque tem que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ah, mas se você batizou em nome de Jesus, irmãos, no céu não bate, não volta não. Você entra mesmo. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Uma vez um pregador chegou para mim e falou assim, como é que você prova que eu não fui perdoado? Porque eu parei de fumar, parei de beber, parei de jogar, eu não faço isso mais, tudo mais. Eu falei assim, ó, isso tudo foi por causa do meu batismo. Eu falei, escuta, não é por causa do seu batismo. Não é por causa do seu batismo. A Bíblia diz que uma verdadeira figura vos salva, batismo. Vos salva, figura, isso não quer dizer que salva. Mas você diz lá, mas a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Não é o batismo em água, é o batismo do Espírito Santo. Amém. Aí ele falou assim, e essa libertação que eu tive? E parei de fumar e parei de beber. Não foi por causa disso, não, porque eu me arrependi do seu cara e fui batizado. Eu disse, não. Você ganhou uma inspiração religiosa. E por temer a Deus, você parou disso, parou daquilo outro. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Amém. Aí eu peguei para ele, você vê uma filha pecando, adulterando? Você vê uma freira fazendo tudo isso? E olha como é que ela veste. E olha como é que ela anda na rua. Só a cara de fora e a sandália por fora. E no entanto, ela é uma pecadora. Isso não quer dizer nada. Não diz nada. Batismo, irmãos. Batismo é uma coisa importante. Ela faz parte da salvação. Amém. É uma obra conjunta da redenção. Amém. Porém, depois de batizar, você tem que prosseguir para o batismo do Espírito Santo. Amém. Aí você diz, mas eu falei em línguas. Isso não é batismo do Espírito Santo. Isso não é, isso é dom. Até os rebeldes têm dom. Até os bruxos falam. Verdade. Dom é uma coisa. O fato de eu ter o dom não quer dizer que eu tenho Deus. O fato de ter o dom de eu falar em língua não quer dizer que eu tenho Espírito Santo. Porque eu conheço um monte de pastores e de pessoas que falam em línguas e é casado 2, 3 vezes, e é mentiroso, compra e não paga, e um monte de coisa. Verdade. Porque o verdadeiro Espírito Santo nos coloca dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Vê? Então, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. O profeta irmão Branham, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, diz no parágrafo 55. Então, um batista chegou para o irmão Branham e disse, nós não cremos em revelação espiritual. Nós não cremos nisso. Nós não cremos em revelação. Aí o irmão Branham respondeu para ele, então você vai ter que rejeitar Jesus Cristo. Porque ele é a revelação de Deus. Amém. Eu disse, então você tem que rejeitar Jesus Cristo, porque ele é a revelação de Deus. Amém. Deus revelado em carne humana. E se você não vê, vocês estão perdidos. Eu estou lendo o parágrafo 55. Verdade. Aí na mensagem, Deus na mensagem
Cristo é revelado sobre a palavra, 67, ele disse: interpretar mal Jesus não sendo Deus, você complica a Bíblia inteira. Verdade. Aí o irmão Branham está dizendo o seguinte: Deus revelado em carne humana, e se não vê, estão perdidos. Jesus disse: se não credes que eu sou, morrerão em vossos pecados. Essa é a revelação de Deus. O Espírito de Deus revelado na forma humana. Se você não pode crer nisso, você está perdido. Está vendo? Não sou eu, é uma saída. Se você não pode crer nisso, você está perdido. Aí você fala assim: mas pastor, os unicistas da organização da unicidade creem que Jesus é Deus e estão salvos? O fato de eu crer em uma ponta de uma escritura, sendo ela a verdade, não diz que eu sou salvo. A Bíblia diz que eu serei salvo crendo em toda a palavra. Os irmãos estão entendendo? Não é só porque outro dia alguém chegou para mim, um unicista chegou para mim na praça. Chegou para mim, ele viu que eu estava lendo a Bíblia, e aí me comentou: você é evangélico? Eu disse: não, sou cristão. Então, que bom. Qual é o seu batismo? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, então você é do nome. Eu sou do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, então você é do nome. Eu sou do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele insistiu as 3 vezes. Aí eu disse: então nós somos da mesma fé. Eu calma lá. Não é assim não. Você crê que Jesus é Deus? Ele diz: creio. Você crê que a mulher não pode ser pregadora? Aí não, né? Então crê numa ponta da Bíblia, não crê em toda, não mostra nada. Tem que crer em toda. Amém? Então é tudo isso. Aí o irmão Branham diz o seguinte: vê você? Ele é a revelação de Deus. O Espírito de Deus é revelado em forma humana. Se você não pode crer nisso, você está perdido. Se você o põe como uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, ou qualquer outra pessoa menos que Deus, você está perdido. Porque se não credes que Ele é o eu sou, vocês morrerão em seus pecados sem revelação alguma. Isso é duro de um batista ouvir, mas é a verdade. Os irmãos estão entendendo? Mas é a pura verdade. É a pura verdade. Então, vocês observam bem que aos discípulos, aos eleitos, Jesus falava abertamente. Quando os discípulos perguntou: mostra-nos o Pai que nos faz, Jesus disse para Filipe: vocês não estão me vendo aqui? Há quanto tempo eu estou com vocês? E ainda não tendes crido? Por que pedes tu para mostrar o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Amém. Quem vê a mim, está vendo o Pai. Amém. Só que o Pai que está dentro de mim é Espírito. Deus é Espírito. Em outras palavras, Deus não pode derramar sangue. O Verbo tinha que se fazer carne. O Verbo, esse Espírito, tinha que fazer-se carne para estar com vocês aqui. Estou comendo, estou bebendo, estou andando. Amém. Aleluia. Amém. E por que você pergunta, Filipe, há tanto tempo, mostra-nos o Pai? Quem fica pedindo para mostrar o Pai é trinitariano, é dualista. Mostra. Mas é até relevante, irmão. É até relevante o discípulo fazer aquela pergunta. Porque Jesus, de vez em quando, falava assim: o Pai que está no céu, o Pai que habita em mim, o Pai é maior do que eu. Isso é claro que tinha que criar uma certa dificuldade na mente para entender isso. Claro, porque eles não entenderam que Deus, naquele corpo, ele estava reduzido. Aí você fala assim: então se Jesus era o próprio Deus, por que orava o próprio Deus? Jesus não orava o próprio Deus, irmão. Era a natureza divina, a natureza humana, orando pela natureza divina. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Era a natureza humana que dependia de comer, de beber, a natureza humana orando pela natureza divina. Você tem o Espírito Santo? Amém. Você crê que tem? Amém.
Você crê que Ele é Deus? Amém. Por que você ora, Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. Ele está vendo você do não? Amém? Amém? Você crê que Ele está dentro de você. Então, da mesma forma que estava dentro de Jesus, estava em todos os lugares também. Amém? Amém? Estava em todos os lugares. Então, Jesus orava ao Pai porque é a natureza humana orando a natureza divina. Mas como Ele não poderia ser Deus dizendo que Ele era o próprio pão? Como que Ele não poderia ser Deus dizendo que Ele era a própria água da vida? Como que Ele não poderia ser Deus dizendo que Ele era o próprio Eu Sou que esteve com Abraão? Como que Ele não poderia ser Deus quando disse para a mulher que lavou seus pés com toda a lágrima que tinha e disse: vai, mulher, estão perdoados os teus pecados. E disse Simão, fariseu: blasfemas, porque quem pode perdoar pecado é só Deus. E Ele era Deus. Amém? Você quer de pé? Amém? Você crê nisso, irmão? Eu creio de todo o meu coração. Aleluia. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe nossos irmãos visitantes. Que a graça de Deus seja com todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. O irmão Marcos? Vamos orar por ele. Traga ele aqui na frente aqui. Vamos orar por ele. A irmã Maria do Aranhas. Está certinho, a Maria faz o popular? Está certo, né? Então tá bom. Então tá certo. Deus abençoe a irmã Maria, Deus abençoe seu filho também, está ali. Deus abençoe todos os irmãos. Pode trazer aqui na frente. Nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Todos em espírito de oração, atitude de oração. Aleluia. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós aflito? Chama os presbíteros. E eles orarão e ungirão com óleo. E salvará o enfermo da sua enfermidade. Se tiver cometido pecado, lhes serão perdoados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar aqui. Com as mãos levantadas. Eu peguei com esse derrame e eu tenho que passar por isso. Já está com 3 anos. Quanto anos? Mas Deus é capaz de dar isso. Amém. Há muitas obras, há muitas coisas que Deus fez e ainda continua fazendo. Nós vamos ser todos. Eu não bati com água porque ainda estou com a mão nesse jeito. Não, pode ficar. Se o coração sente vontade de bater, você já bateu. Vamos lá. Senhor Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós sabemos que nenhuma enfermidade provém do Senhor, Pai. Nós sabemos que essa é uma circunstância que os homens têm que curar, Senhor. Mas também temos um Deus que pode curar. Amém. Na verdade, Ele levou sobre si nossas dores. Amém. Carregou sobre si nossas aflições. Nossas iniquidades. É verdade, Senhor. Por causa disso, Senhor Deus, nós somos aqui nessa terra sujeitos a qualquer situação. E nesse momento que se encontra o nosso irmão nessa situação, onde uma enfermidade o tem atacado. Mas o Senhor veio para destruir e desfazer as obras do diabo. Nós cremos nesse poder de Deus. Dê a Ele a saúde que Ele precisa, Senhor, que Ele necessita. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pai, cura Ele, liberta Ele. Uma obra já foi consumada. E nós apenas estamos aqui reconhecendo o Senhor fez no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Porque a cura é um processo, né? Milagre é na hora, mas cura é um processo. Tem que continuar crendo. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe o Senhor. Amém. Vamos levantar essas mãos. Eu
minha salvação no madeiro do Calvário. Mais uma vez. Eu porque me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém. Então, sábado, depois a irmã Maria vai passar para o meu endereço, lá em Brumadinho, culto, do próximo sábado. No outro sábado, nós temos o casamento dos irmãos de Joatuba, né? Tem a apresentação das crianças, e acho que nasceu tudo no mês só, né? A neném da Rízia, da irmãzinha aqui, a irmã que não veio hoje porque está recuperando, e os irmãos lá também de, como é que chama? Lá de Ribeirão das Neves também, lá também, tudo no mesmo mês, graças a Deus, né? Amém. Graças a Deus. Então, muito bem, irmãos. E aí tem o casamento da irmã Danila com o irmão Wênio, lá de Joatuba, dia 3, tá bem? Né? Mas que a graça de Deus seja com todos vocês. Né? Continue ouvindo nossa programação, nosso canal no YouTube, na internet. Se vocês quiserem ouvir novamente essa mensagem pelo YouTube, logo mais à noite vai estar, mais tarde. E a mensagem na rádio, essa mensagem na rádio, amanhã ou hoje ainda, quiserem ouvir, já estará na rádio também. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.